Acima de 5, nota 6, 7, é uma boa empresa com uma boa performance. Provavelmente ela vai sobreviver. E acima de 8, a gente joga na alta performance. Então, quando eu falo em alta performance, os exemplos que eu vou dar aqui, eu vou procurar trazer exemplos de empresas de alta performance, é acima da nota 8. 8 em lucratividade, 8 em média de retenção de pessoas, 8 em satisfação no trabalho, sempre comparado com o seu segmento de mercado. A gente não pode comparar melancia com jabuticaba, nem com sapato. Quer dizer, você tem que comparar a alta, média ou a baixa performance baseado na sua segmentação de mercado. Ok, nota 8 é alta performance. Para ter alta performance, o gestor deveria ter ele tem 4 grandes ações para tomar. Imagine você que tem uma empresa com 1.000 funcionários, imagine um barco, um navio. Você é um navio com 1.000 tripulantes. Se você é uma empresa com 100, é um barco com 100 tripulantes, você é uma empresa com 100 funcionários, você é um barco com 100 tripulantes. Se você tem uma pequena empresa com 5 funcionários, você tem um barquinho com 5 tripulantes. O que eu vou dizer aqui é a mesma coisa, serve para uma empresa com 100.000 funcionários, com 1.000, com 100 ou com 5. Se você for o capitão do barco, você deveria ter 4 grandes atitudes. Atitude número 1, embarque as pessoas certas e desembarque as pessoas erradas. Não se faz bolsa de seda com orelha de burro. Tem muita gente que tem lá uma padaria, por exemplo, e eu não estou menosprezando, muito pelo contrário, com 5 funcionários. Só que um é a esposa ou é o marido, um é o filho, o outro é um cunhado que toma cerveja o dia inteiro. Então, metade dos funcionários é de baixa performance. O filho só vai de vez em quando, o marido que ajuda no trabalho não se dedica e o cunhado bebum mais atrapalha do que ajuda e tem às vezes lá 1 ou 2 funcionários. Enquanto você não colocar as pessoas certas nos lugares certos, ou seja, demitir as pessoas erradas e colocar as certas nos lugares, você dificilmente vai ultrapassar a mediocridade. Então, regra 1, embarca as certas, desembarca as erradas. Vale para uma pequena, para uma média, para uma grande. Regra número 2, coloque as pessoas certas nos lugares certos. Existem pessoas socialmente orientadas, lidam melhor com pessoas do que com processos. Gente assim tem que lidar com gente. Existem pessoas tecnicamente orientadas, são introvertidas, caladas, fechadas, reservadas, quietas e envergonhadas, mas elas são ótimas para trabalhar com processos. Não queira transformar um tímido em extrovertido. Não pegue um extrovertido sociável e tranque ele numa sala para ficar fazendo um relatório. Isso é uma violência. Existem pessoas que naturalmente gostam de comandar. Elas são dominantes, diretas, ambiciosas, agressivas, impositivas, duras. E existem pessoas que odeiam mandar. Elas são envergonhadas, elas são submissas, elas são obedientes, elas são boazinhas. Cada macaco no seu galho. Existem pessoas aceleradas, impacientes, impulsivas, agitadas, têm senso de urgência. E existem pessoas calmas, pacíficas, pacientes, tranquilas, estáveis, calmas. Quando eu pego um calmo para fazer trabalho do rápido, ou um rápido para fazer trabalho de um calmo, vai ser um desastre. Quando eu pego um tímido para fazer trabalho de introvertido, não vai dar certo, e assim por diante. Então, muita gente, muitas empresas pequenas, tem gente boa no lugar errado. Coloque o dominante para comandar, o extrovertido para se relacionar, o acelerado para pisar no acelerador, o organizado para organizar, o criativo para ser criativo. Isso é muito mais simples do que parece. Regra número 3. Então, a primeira, embarca certas, embarcas erradas. Regra 2. Coloca as pessoas certas nas funções. Regra 3. Você, capitão do barco, se tiver as pessoas certas nos lugares certos, ouça essas pessoas no dia a dia. Não adianta nada eu ter a pessoa certa no lugar certo e tomar todas as decisões sozinho. Quanto a gente vai navegar, que hora a gente vai comer, como é que vai ser o revezamento, como é que a gente vai distribuir os lucros. Regra número 4. Enquanto você, comandante do barco, não tiver 90% das pessoas certas, nos lugares certos, te ajudando a tomar decisões, você não deveria ter outra prioridade na vida a não ser encontrar e treinar essas pessoas. Isto é alta performance. E eu garanto para vocês que nesses últimos 30 anos, são mais de 40.000 horas, ou de treinamento, ou de consultoria, eu já vi de praticamente tudo que vocês puderem imaginar, de pequenas, médias e grandes empresas. E eu garanto para vocês que isso é verdade. Alta performance, jogar acima do 8, ganhar acima do 8, ter uma retenção de talentos acima do 8,
requer trabalho, mas requer principalmente estratégia. E a estratégia é foco em colocar as pessoas certas nos lugares certos e decidir junto com essas pessoas. Tudo mais que eu já estudei é acessório, é complemento, é informação relevante, até importante, mas o básico é isso, colocar as pessoas certas nos lugares certos. Vocês imaginem o seguinte, você pega uma franquia de móveis planejados, por exemplo. Digamos que essa franquia tenha 500 lojas. Se a gente pegar na cidade de São Paulo, essa franquia vai ter 30 lojas. Todas elas com 300 ou 500 metros quadrados, todas elas com 5 vendedores, com 3 projetistas, todas elas em bons shoppings ou em boas localizações. Ou seja, é um padrão de franquia. Todo mundo com o mesmo treinamento, com o mesmo professor, com o mesmo produto, com a mesma montagem. Vamos lá. 50 lojas na mesma cidade, em bons pontos, fazendo a mesma coisa e vendendo o mesmo produto. A empresa número 1 das 50 vende o equivalente a R$1 milhão por mês com uma lucratividade de 20%. Uma vizinha no mesmo shopping, que é a 38ª, por exemplo, vende R$150 mil por mês com margem negativa, porque eles dão desconto, com baixa retenção e estão dando tanto prejuízo que eles vão ter que fechar. Como é que pode isso? A mesma empresa, com os mesmos franqueados, teoricamente, com o mesmo treinamento, com o mesmo tamanho de loja, com o mesmo produto, tudo segmentado e tudo bonitinho. E a pergunta que eu faço é, o que está acontecendo? Por que existem empresas entre essas 50 que são nota 10 em performance, lembra da nota 10? E tem empresas com nota 1, no mesmo shopping, às vezes, na mesma rua, com 300 metros de distância uma da outra. O que se explica? Gestão de pessoas. E aqui eu vou dar um exemplo mais fácil ainda. Como é que eu formo uma equipe de alta performance? Colocando as pessoas certas nos lugares certos. O que atrai uma pessoa de alto potencial? Muita gente está ouvindo e pensando assim, Eduardo, eu não tenho 30 mil reais, eu não posso pagar 30 mil reais por mês para um vendedor. Eu sou pequenininho. Essa era uma das perguntas que eu ia fazer. Eu posso pagar 1.500 fixo e o resto é comissão. Olha a pergunta que eu fiz, eu não falei assim, como é que eu contrato gente talentosa pagando pouco? Isso também é mentira, tá, pessoal? Isso não é verdade, ninguém contrata gente que vale 30 mil pagando 1.000. A pergunta que eu fiz é, o que atrai uma pessoa de alto potencial, mas ainda não formada, ainda não madura? Ou seja, o cabra é muito bom, tem bom potencial, mas ele ainda custa seus 1.500 por mês. Como é que eu atraio gente assim? São 4 coisas. Primeira, reputação. No mínimo, o líder, o empreendedor ou a marca tem que ter uma boa reputação. Segundo, oportunidades claras de crescimento. Não pode ser promessa vazia. Tem que ter um caso, tem que ter histórias. Terceiro, oportunidade de aprendizado. E quarto, possibilidade de ganhar bem no curto prazo. Ficou claro as 4 coisas que atraem alguém talentoso numa pequena empresa? Sim, isso vale em qualquer lugar do mundo. Isso vale no Brasil. Então, como é que eu atraio alguém com alto potencial, com uma boa reputação, com chance de crescimento, com oportunidade de aprendizado e treinamento e com uma oportunidade, uma perspectiva real de ganhar bem num curto período, ou seja, 6 meses a 1 ano?